Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Renovação. Vamos iniciar então a atividade de hoje com a prece. Amigo e Mestre Jesus, agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez em seu nome, pela oportunidade de aprendermos um pouquinho mais dos seus ensinos e dos seus exemplos. Exemplos tão sublimes deixados para toda a humanidade. Exemplos de paz, de perdão, de tolerância e de sabedoria. Agradecemos por esta casa que acolhe a todos nós e também aos amigos espirituais que nos acompanham, nos protegem, nos inspiram e nos ajudam no processo de evolução e crescimento e aprendizado. Pedimos, amigo Jesus, que nos auxilie no entendimento das lições de hoje e que alimente a nossa perseverança no caminho de nossa reforma íntima, melhorando assim os nossos pensamentos, nossos sentimentos, palavras e ações. Rogamos a sua presença entre nós. Muito obrigado. Hoje temos palestra do Sérgio Luiz Pacheco, já trabalhador desta casa, já de muitos anos, veio de Niterói, está conosco aqui já como trabalhador de nossa casa. Então, com vocês, Sérgio Luiz Pacheco. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. E o tema apagou? Apagou aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu ligo aqui de volta. Eu acho que desligou a tomada aqui da... Ah, já ligou. Já ligou. Ligar de novo, Pacheco. Vai. O barulho. Deixa eu ver se eu saio daqui e entro de novo. Deixa eu ver. Tá? Agora sim. Vai projetar. Bem, gente, o tema de hoje, como estava aí, assim que tiver, a gente vai. Enquanto isso, a gente vai conversando, né? Nós vamos falar sobre os apóstolos. Agora, isso.
apóstolos, o tema verdadeiros seguidores de Jesus. E o que a gente entende como apóstolo? Apóstolo. O que vem à nossa cabeça primeiro? A gente lembra dos apóstolos de Jesus, né? Aqueles 12 apóstolos de Jesus. É a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Então, nós vamos trabalhar com alguns conceitos aqui para auxiliar na nossa compreensão do assunto. Tá? Quais são esses conceitos? Dessas 3 palavras aqui. Deixa eu só pegar um papel aqui. Então, apóstolo, discípulo e profeta. Essas 3 palavras, às vezes, elas são confundidas e são tomadas de forma quase como sinônimos no texto evangélico. E o que a gente vai entender aqui para nós, sem prejuízo de qualquer outra compreensão até mais profunda, tá? O que é um apóstolo? Apóstolo é uma palavra que vem do grego, que significa aquele que é enviado em missão. Numa missão. A missão, para a gente entender, missão é uma tarefa de alta relevância, né? Então, quando a gente recebe uma missão, ela é uma tarefa, como outra qualquer, só que ela ganha contornos de uma relevância muito grande. Ela é uma tarefa muito importante. Então, ela é uma missão. A palavra discípulo, inicialmente a gente acha que é sinônimo de aluno, né? O mestre e os seus alunos, o mestre e os discípulos. Mas discípulo tem um conceito muito mais profundo do que aluno. O que seria? É o aluno ou aluna comprometido ou comprometida com os ensinamentos recebidos e disposto a dar-lhes prosseguimento, a repassar esses conhecimentos. Então, não é um mero aluno. Ele é um aluno realmente empenhado em aprender. Ele é um aluno que não apenas está empenhado em aprender, mas ele quer passar aquilo, ele quer vivenciar aquilo e passar adiante. E a gente vê, ao longo da história, discípulos famosos, como Platão, que foi discípulo de Sócrates. E Sócrates nada escreveu. Platão não só deu, né, publicidade aos ensinamentos de Sócrates, como também acrescentou e aperfeiçoou ainda mais dentro da sua filosofia. Tá? Então, discípulo é aquele que não apenas é um aluno, mais ainda. E o profeta? Bem, o profeta tem uma definição dada na codificação espírita lá, no Livro dos Espíritos, na questão 624, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é o caráter do verdadeiro profeta. E lá os Espíritos respondem que é uma pessoa bem inspirada por Deus. Podeis conhecê-lo ou reconhecê-la pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, observem que o profeta ele é necessariamente inspirado. Então, ele pode ser um apóstolo em tarefa de missão, e normalmente o profeta está em missão e acaba tomando a tarefa de ser apóstolo. Mas o profeta tem que ser inspirado por Deus. E não pode compactuar de forma alguma com qualquer mentira. Tanto é que é uma preocupação muito grande
com relação aos falsos cristos, por exemplo, e aos falsos profetas. Porque os profetas, eles não apenas vislumbram uma situação que está por acontecer por essa inspiração, como também terão um papel fundamental na orientação de pessoas. Então, essas três palavras são muito importantes para a nossa compreensão. Apóstolo, discípulo e profeta. Nós poderíamos, por exemplo, trazer isso para uma realidade nossa atual. Todo aquele que está na casa espírita, todo aquele que pertence a um grupo de estudo, estuda a doutrina espírita, ou mesmo que não pertença, mas se dedica ao estudo da doutrina espírita, por exemplo, pode ser chamado de um discípulo do espiritismo. Todo aquele que vai propagar, que recebe uma missão, que reencarna, muitas vezes, com uma tarefa nobre, de propagar e divulgar a própria doutrina espírita, também está cumprindo o papel de profeta, independente de ser, ou de papel de profeta, o papel de apóstolo, né? Independente de ser ou não um profeta no sentido estrito do termo, tá? E como é que a gente vai compreender aquele apóstolo, né? Aquele enviado para uma missão? A gente pode entender de duas formas, uma forma estrita ou uma forma ampla. Vamos ver a forma estrita. Vamos trazer dos ensinamentos evangélicos para a gente fazer as reflexões a partir do próprio texto evangélico. Vamos ver em Mateus, logo no capítulo 4, versículo 18, que Jesus, no início da sua tarefa pública, né? Lembrar que Jesus tem 3 anos de tarefa pública. Tem uma parte que os evangelhos não contam, não? Dão apenas notícias, quando ele tinha 13 anos de idade, e depois ele inicia a partir daquele fenômeno do chamado batismo de João Batista, onde ali ele é identificado como aquele que inicia a sua tarefa. E diz o texto evangélico que depois ele sai buscando os seus apóstolos, aqueles que encarnaram ali com o objetivo de aprender com Cristo e depois que o Cristo passasse, quer dizer, fosse crucificado, teriam ele a responsabilidade de divulgar o trabalho do Cristo, a tarefa do Cristo. E diz o texto, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não suficiente, Jesus continua andando. E passando adiante, viu outros 2 irmãos, também pescadores, né? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, e o seguiram. Aqui a gente para vislumbrar essa cena, né? A gente concebe, a gente está ali, de boa, pescador, trabalhando, de repente aparece um sujeito, olha para a gente e fala assim, vem comigo, me segue. Será que nós seguiríamos? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que alguém... Mas quem é? Mas por quê? Por
que os discípulos seguiram Jesus? Só há uma explicação minimamente racional. Esses espíritos ali estavam em missão de fato. Eram espíritos de alguma forma estavam preparados para aquela missão. Sob a psicosfera ali criada pelo Cristo, aquele convite foi irrecusável. É mais ou menos um fenômeno magnético. Eles foram. De tal forma que foi a atração. Mas essa atração ela é tão grande porque se trata de um espírito puro. E para secundar um espírito puro, é preciso que haja certo preparo. O que não significa dizer que os apóstolos, esses aqui, eram perfeitos. Não eram perfeitos. Não eram espíritos puros. Eram espíritos daquilo que Allan Kardec classifica, provavelmente de segunda ordem, talvez até de terceira. Mas que reencarnaram com essa tarefa. Até porque depois, todos eles, todos, sem exceção, deram testemunha, exceto Judas Iscariotes, que acabou desistindo da tarefa por razões outras que nós bem sabemos. Mas aqueles realmente perseveraram, a ponto, inclusive, de sacrificarem a vida material. Então a gente entende esse contexto. E ele vai selecionar 12 desses tarefeiros. Quem são os 12 tarefeiros? Vocês se lembram? Eu vou até anotar aqui no... Aqui. Vamos ver. Pode dizer. Vamos fazer uma coisa mais interativa. Vamos ver se a gente lembra. 4 já estão ditos aí, né? Pedro, André, deixa eu ver aqui que eu até anotei aqui. Eu anotei aqui para não esquecer. Depois eu vou dizer, mas só para a gente ver aqui. Pedro, Tiago, né? Esse Tiago é chamado Tiago Maior. João, André, 4. Quem mais diria? Quem? Lucas, não. Porque Lucas, ele reportou, foi um evangelista, era um médico, e ele contou a respeito, muito aprendeu com Paulo de Tarso, mas ele não era um daqueles 12. Ele não conviveu com Jesus. O que ele escreveu de Jesus foi depois de Jesus. Então, Lucas não foi. Quem mais? Hein? Marcos, também não. Qual? Não. Maria Madalena nós já vamos tratar daqui a pouquinho. Mateus, vamos lá. Deixa eu marcar aqui, ó. Mateus. Quem mais? Judas. Qual deles? Tem o Judas Iscariotes, que eu acabei de falar, e tem o outro que é o Judas Tadeu. É difícil a gente lembrar de cabeça, né? Sobre nós que não estamos, né? Normalmente a gente não fica muito preocupado com os nomes, apesar da relevância. Mas eu vou dizer aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Simão Pedro, né? André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago Maior, porque eram 2 Tiagos. Tá? João. João é quem escreve o Evangelho de João. Escreve 3 epístolas e o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E Pedro escreve 2 epístolas. Tá? Filipe, Bartolomeu, também chamado de Natanael, Tomé,
aquele que todos conhecem, porque a fé era vacilante, que também é chamado de Dídimo, Mateus, o evangelista Mateus. 2 evangelistas foram dos 4 evangelhos. Mateus e João foram apóstolos de Jesus, discípulos e apóstolos de Jesus. Tiago, o outro Tiago, chamado Tiago Menor, também chamado filho de Alfeu. Simão, que não era o Pedro, era o Zelote. Zelote era uma parte dos fariseus que eram extremamente radicais. Judas Tadeu. Judas Tadeu deixa uma epístola escrita, né? Na Igreja Católica é um santo muito venerado, né? Pelas causas impossíveis. São Judas Tadeu. E Judas Iscariotes, que depois, no início do cristianismo, depois que Jesus parte, os primeiros cristãos se reúnem sob a liderança de Pedro, e como ele tinha partido em função do acontecido, eles substituem por Matias. Então, completa esses 12. Mas falou aí de Maria de Madalena, né? Pois é, vamos pensar um pouquinho mais. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Logo no início desse capítulo, Lucas diz assim: aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, porque era de Magdala, da qual saíram 7 demônios. Joana, a mulher de Cusa, que era procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência com os seus bens. Então, aqui a gente verifica a integração total. Que a história dos 12 é como isso nos foi passado de uma forma bem machista, né? Vamos combinar. Não eram 12 homens apenas. Havia, né, um grupo que acompanhava Jesus de perto, na condição de verdadeiros discípulos. Entre eles, mulheres. É claro que, se a gente ainda tem problema, imagina há mais de 2000 anos atrás, e como isso foi reportado. O livro Atos dos Apóstolos, por exemplo, que é um livro, esse livro extraordinário, que narra o início do cristianismo, as primeiras comunidades cristãs, o surgimento de Paulo de Tarso, a sua conversão de Saulo para Paulo. Esse livro, em diversas ocasiões, se refere àqueles cristãos como varões. Mas acontece que tinham várias mulheres também. A tal ponto que prestavam assistências com seus bens. Aquele grupo formava uma comunidade como uma comuna, como um kibbutz, né? Entre os judeus. Todos compartilhavam seus bens. Tamanha a importância da causa e o comprometimento deles com a causa, porque se assim não fosse, não fariam. Então, mulheres também estavam nesse apostolado de Jesus, na condição de discípulo, e depois, mais tarde, para a tarefa, para cumprir uma missão, desempenharam. Por isso aqui a gente já começa a abrir o conceito de apóstolo. Não apenas para uma forma estrita, aqueles que ali estão citados, mas de uma forma mais ampla. A gente vai observar que Jesus vai realizando a sua tarefa
vai agregando adeptos. Jesus vai atraindo multidões que vão seguir Jesus. E aqui entra uma outra palavrinha que lá não está escrito lá no início, que é o seguidor. Seguidor ou a seguidora é aquele que segue. Mas você pode seguir uma pessoa sem nenhum compromisso, né? É só seguir. É quase que um status, né? Primeiro começa como seguidor, depois se torna discípulo, depois compreende a mensagem, assume para si a sua missão, vai desempenhar a tarefa de apóstolo. E a partir do momento, Jesus, em várias passagens, ele vai chamando pessoas e pessoas vão se apresentando como voluntárias para a tarefa. Vamos ver. Após o sentido ano, vamos ver os 70 enviados. Mas antes de 70, está no Evangelho ainda de Mateus, há um registro dizendo o seguinte, que da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então ele começou a se seguir. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, antes do capítulo 10, onde aparece esses 70, há registro dessa proximidade, desse chamamento e desse voluntariado. Olha lá, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, servir-te-ei o que quer que fores. Então já apresentou voluntariamente o cidadão para a tarefa. Aí a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Estranho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem um capítulo especialmente para tratar dessas questões. É o capítulo intitulado Estranha Moral. Aquilo que, à primeira vista, nos parece uma baita de uma contradição, há por trás um ensinamento que é muito mais profundo que isso. É que Jesus não se preocupasse com alguém, poder ter um parente que lhe era caro. É que Jesus ali queria ensinar o seguinte, que há valores da terra e não se preocupa com o corpo, vá se preocupar com o espírito e com o reino de Deus. Esse é o ensinamento velado por trás. Da mesma forma, o outro, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que ele queria dizer? Não é que não tivesse amor pela família, nem apreço. É que eles ainda não estavam prontos. Assim como ele chegou para os pescadores e vem, esses daqui não estavam ainda maduros para a tarefa. E ele quis dizer que existia uma tarefa de uma ordem muito maior e que estavam deixando de aproveitar a oportunidade. Mas novas oportunidades a gente sabe que sempre são conferidas. Não é problema, mas mostrando que esses chamados são feitos. Se a gente transportar esse mesmo ensinamento para hoje, quantas tarefas nós somos chamados? Quantas a gente abandona? Quanta gente não assume? Quanta gente faz questão de dizer que não é conosco? Quantas dessas, né? Cada um que analisa a situação. É preciso sempre, por exemplo, quando uma casa, seja uma casa, uma igreja, que é um trabalho de voluntário, precisa sempre trabalhador. Por isso que é sempre renovado o convite para pessoas trabalharem na seara
Jesus na seara das casas espíritas, na seara do bem, sempre dando essa oportunidade. Mas no capítulo seguinte é o convite que ele faz para 70. 70 aqui não é necessariamente o número 70, né? A gente sabe que esses números aparecem de forma muito simbólica, né? Carlos Torres Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho, em 8 volumes, diz que o 70 significa todo ou sempre. Então, provavelmente, todos que estavam daquela multidão que ele estava, naquele momento, Jesus fez o convite. Depois disso, o Senhor designou, e quando ele designou, é porque eles aceitaram o convite, né? Outros 70. E os enviou de 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde estava para ir. Olha a tarefa de Jesus. Jesus tinha provavelmente o roteiro, chamou e falou, olha, vão de dupla, vão preparar, vão anteceder a minha chegada. Em dupla. Nós, por exemplo, na casa espírita, costumamos utilizar muito a dupla, né? A dupla é muito importante, que a dupla até para uma sustentação vibratória, no plantão de passes, no atendimento fraterno, a gente sempre normalmente trabalha de dupla. Quando a gente vai atender alguém que tem possibilidade de ver na casa espírita, por algum motivo, e a gente vai fazer esse atendimento fraterno, aplicação de passe, a gente costuma ir em dupla. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para sua seara. O problema de trabalhador já era 2000 anos atrás, não é só da casa espírita, ou da casa espírita de uma igreja, de uma comunidade, de voluntariado, né? Esse problema já é antigo. Ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não é para virar lobo, é para ser cordeiro no meio de lobos. Não é para ser tonto, cordeiro não é ser tonto. É para não estar na vibração dos lobos. Observem que depois, neste capítulo, a partir do versículo 4, que aqui não está, há uma série, Jesus dá quase que um manual de instruções. Depois vocês podem dar uma olhada lá no texto do Evangelho. Onde ele vai dizer como é que eles devem se comportar. Eles devem chegar na casa, devem desejar, por exemplo, que a paz esteja nesta casa. Ele vai dizer o que vai fazer quando as pessoas não tiverem, aquela cidade estiver receptiva à mensagem. Observem que ele vai dar um passo a passo, uma espécie de tutorial para eles. Mas eles vão, recebem a tarefa e depois retornam para Jesus, vão dar o que hoje a gente chama, uma expressão inglesa, feedback, né? O retorno. Não gosto muito desse estrangeirismo não, mas é o feedback. E qual foi? Foi esse aí, ó. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha como eles estavam encantados pelos prodígios da tarefa. Mas ele lhes disse, Jesus: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É claro que nós, espíritas, não personificamos o mal. Isso é uma forma simbólica de se referir ao mal. Ele está dizendo que todos aqueles que estavam identificados com o mal, que é a ausência de bem, caíam por si como um relâmpago. O mal não conseguia perseverar, e o bem sim. O bem vencia o mal. Era isso que Jesus quis dizer. E como um relâmpago. E aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões,
e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano. Porque Jesus disse, quando você está numa tarefa nobre, em meu nome, você terá assistência espiritual. Apesar dos seus problemas, das suas dificuldades. À luz da questão 459 de O Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos falam que os Espíritos influenciam muito mais daquilo que a gente imagina. Chega ao ponto que, na maioria das vezes, frequentemente, até nos dirigir. Não obstante, alegrai-vos. Não porque os Espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Isso é o mais importante. Não é para ser vitória que é difícil, é claro. O mais importante é que vocês, todos nós temos condições disso daí. Nós agregamos conquista moral no espírito. Isso é um motivo de júbilo a que Jesus se referia. Mas há uma outra apóstola, mulher, extraordinária, que cumpre esse papel também de receber uma tarefa do Cristo. É uma das mais belas passagens, que é a mulher samaritana do poço de Jacó. Quem era essa mulher? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Os samaritanos tinham as suas rugas com os judeus, eram considerados uma dissidência. E de repente Jesus chega com sede, está a mulher no poço de Jacó, famoso poço de Jacó, era um local sagrado entre os samaritanos. E Jesus pede água, está com sede, e pede que ela... E ela toma um susto. Meu Deus, um judeu, homem, se dirigindo a mim, mulher samaritana. E ali inicia um diálogo de profunda reflexão. Eles ali vão estabelecer, Jesus vai mostrar e oferecer a ela aquela água que vai tirar a sede, mas depois não vai novamente a pessoa buscar mais água para pedir sede. Era uma água diferente. Era uma água que não mata a sede do corpo físico. Mais do que isso, Jesus se apresenta a ela como Messias. E como é que ela se apresenta como Messias? Ele chega a perguntar à mulher, traz aqui o teu marido. E a mulher, muito constrangida, diz que ela não tem marido. E Jesus fala, eu bem eu sei. Você teve 5 maridos, e o 6º você não pode chamar de marido. Repare que quando ela escuta aquilo, ela fala, tu és profeta, inspirado por Deus. Lembra do conceito? Claro que é inspirado por Deus. E a partir daí ela começa a compreender quem era Jesus. E Jesus não aproveita isso para dar uma reprimenda na mulher, na vida íntima, na vida pessoal dela, sabe-se lá por quê, e a gente não tem a menor ideia. Não faz um discurso falso moralista. Vai operar dentro dela para que com as virtudes que ela possui, ela esteja também no apostolado de Jesus. E assim é. E ela vai ter, quando ela sai dali, ela vai revelar para os da sua comunidade que esteve com o Messias. Ela vai cumprir essa missão. E aí diz no Evangelho de João, lá no capítulo 4, versículo 59, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou 2 dias.
muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora, a mulher do poço de Jacó, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas pelo que nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Repare, ela foi lá, ela foi num apostolado, tarefa, como aqueles 70, e produziu resultados extraordinários. Ali ela teve conversão entre os samaritanos. E a gente pergunta, o que é necessário para ser um discípulo do Cristo e um apóstolo? O que vocês acham? O que é necessário para ser discípulo? Discípulo, lembra, não é tão somente um aluno. É um aluno aplicado. Aquele aluno que realmente quer aprender e vivenciar o que está aprendendo. E de uma forma ampla, podemos ser apóstolos do Cristo? É uma pergunta para a reflexão individual. Será que a gente pode ser? Pois é, gente. Nós podemos ser, porque nós vimos que tem tanto um sentido estrito como um sentido amplo. Que o apóstolo verdadeiro é aquele que pega para si a missão de propagar a seara de amor do Cristo. E não abandona a tarefa até que ela seja cumprida. É muito importante que a gente tenha em mente que todos nós temos inúmeras dificuldades na existência. Inclusive do ponto de vista evolutivo. Mas que mesmo com essas dificuldades, aprendendo o que temos aprendido, com as bênçãos que temos recebido, podemos sim ofertar alguma coisa em benefício da causa. Isso é possível. Tanto é assim que há uma mensagem no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo chamado Trabalhadores da Última Hora. Há duas instruções de espíritos, duas ou três, se não me engano, agora não me lembro de cabeça, só vendo no livro. Mas uma delas é do espírito Erasto, e a outra, aqui encerra, do espírito de verdade. O espírito Erasto é um discípulo de Paulo. É um discípulo de Paulo. E que se tornou um apóstolo porque ele propagou a mensagem cristã no início do cristianismo. Esse espírito abnegado dá inúmeras contribuições nas obras espíritas trazidas por Allan Kardec. E quando a gente vai observar essa missão e essas duas passagens, a gente vai ver essa possibilidade nossa, que estamos sob a luz da doutrina espírita lúcida, esclarecida, de contribuirmos também nesse apostolado do amor. Não apenas os grandes apóstolos, aqueles primeiros cristãos, são narrados no livro Atos dos Apóstolos, que deram testemunho. Pedro, por exemplo, que inicia a liderança sobre Pedro, ele vai ser crucificado como Cristo, e ainda pede para que seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não estava à altura do mestre. Paulo de Tarso, de perseguidor de cristãos, ele não foi um daqueles 12. Ele era um perseguidor de cristãos, um fariseu raiz. Alguém que estava envolvido na cultura grega, romana e era judeu. E ele, indo para Damasco, para perseguir os cristãos, ele tem aquele encontro inusitado com o mestre.
na estrada de Damasco, em que Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir desse momento, aquele espírito extremamente preparado, mas que estava equivocado, ele assume os ensinamentos do Cristo. Torna-se o discípulo por excelência e torna-se o apóstolo por excelência. A excelência é tamanha que ele consegue propagar o cristianismo para o mundo, não mais dentro do reduto judaico ou da região da chamada Palestina. Ele resolve o problema, as discussões intermináveis do início do cristianismo. Se para ser cristão era necessário primeiro ser judeu. Não. Os judeus aguardavam o Messias, mas os gregos não aguardavam o Messias, nem os romanos. Aquilo não fazia sentido. Esses povos se tornaram cristãos, sobretudo os primeiros, não cristianismo institucionalizado depois, mas eles se tornaram cristãos pela mensagem consoladora do cristianismo, por entender o que é amar a Deus, o Deus único, sobre todas as coisas, entender a necessidade de amar ao próximo como a si mesmo, amar a todos, inclusive amando os próprios inimigos. É saber dar a outra face, é preencher o local, a situação de violência com a pacificação. Essa era a mensagem consoladora. Era saber de uma realidade espiritual, que todas as dores, todas as agruras, todas as grandes provações, expiações que podemos vivenciar na Terra, e como tem gente vivenciando dores neste momento, terríveis que a gente não consegue nem conceber, todas elas passarão. É a mensagem da eternidade que somos espíritos imortais. Todos aqueles apóstolos propagaram o cristianismo nascente pela autoridade de serem testemunhas fidedignas, honradas. Olha a importância da conduta moral. E passaram não só a propagar, como também a receber a influência direta dos benfeitores espirituais, especialmente e simbolicamente a partir daquele momento do chamado Pentecostes, do dia de Pentecostes, onde os espíritos chegaram, esses companheiros, para dizer: estamos aqui. Estamos nesta tarefa também, nesta mesma missão de propagar o cristianismo, que foi chamado no texto evangélico do Espírito Santo, e que nós, espíritos, entendemos o Espírito Santo como um coletivo, não um ente, não uma entidade. O Espírito Emmanuel tem um conceito muito didático. Ele diz que o Espírito Santo, no entendimento espírita, é a legião de espíritos redimidos que cooperam com Jesus. E mais, é chegado o século XIX. Isso se torna possível pelo entendimento, essa presença mais constante dos benfeitores espirituais a nos auxiliar. E vem a doutrina espírita pelo trabalho magnânime de Allan Kardec, um apóstolo do Cristo. E a partir do advento do Espiritismo, que, aliás, o próprio Cristo havia informado e profetizado, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que seria o Consolador prometido, os Espíritos não chegam mais e começam a dizer que nós que recebemos a mensagem do Cristo, que agora recebemos a mensagem à luz da doutrina espírita, consoladora, esclarecida, agora nós também temos uma missão, e essa mensagem é chamada Missão dos Espíritas. Lembra que o apóstolo tem uma missão?
enviado em missão? Então, olha aqui trecho dessa passagem belíssima do Erasto. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo, aquelas que o texto evangélico, no Atos dos Apóstolos, fala, no dia de Pentecostes, daquele fenômeno, sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos e os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Manda que a gente faça sacrifício lá dentro. Não são sacrifícios externos, são interiores. Os nossos hábitos, para renovar os nossos hábitos, que essa é a verdadeira educação no conceito de Allan Kardec, que diz que a educação é a arte de formar caracteres, de transformar hábitos. E depois ele ainda diz assim, ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Esse culto é simbólico, porque é o culto ao materialismo. E que tantas nós encarnados esquecemos da realidade espiritual para nos apegar aos bens da terra, aos interesses mundanos, que podem até ser a sua importância no contexto da nossa existência. Mas eles não são os principais. E não pode haver inversão de valores. Em que a gente transfira o culto verdadeiro ao reino de Deus pelo culto do, simbolicamente, bezerro de ouro. Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E é uma pergunta no final dessa mensagem. Essa pergunta é assim: se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Olha a resposta. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que lhes ensinarão e praticarão. Ensinarão e praticarão. Apóstolos em missão. Discípulos que de fato adquirem conhecimento para colocar em prática. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a quem leve consolo. Reconhecê-lo-eis pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, marcas da verdadeira virtude. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Isso é o termômetro. É como a gente afere a nossa tarefa, a missão de que todos nós recebemos, uns em mais alto grau, outros em menos. E o Espírito de Verdade, na mensagem seguinte, dada em Paris, 1862, finalizando o capítulo 20, diz assim: Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas
é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. A partir do momento que as tarefas serão cumpridas, a esse chamamento, a esse apostolado de amor que todos nós somos chamados, aqueles que mais perseverarem e conseguirem resultados, aos poucos, mais postos difíceis vêm na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Por isso, e disse-lhes, como Jesus, em Marcos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai não é ficar convencendo os outros, é pregai pelo exemplo, pela pacificação, pela amorosidade, que todos nós temos capacidade de alguma forma contribuir. Não é pegar o outro pela goela, como aqueles espíritos exaltados que Allan Kardec se referiu para dizer que contribuem menos para o espiritismo, até contribuem pior do que os próprios opositores à causa espírita. Exatamente pela forma, né, bem desequilibrada com que levam a doutrina espírita. E sem exemplo, sem trabalho efetivo para vivenciar aquilo que falam. E mais, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os sinais são esses, são os exemplos reais e aqueles prodígios aos quais se referiram aqueles 70 que retornaram dando feedback a Jesus. Tudo isso é possível. Então, os apóstolos são os verdadeiros seguidores, os verdadeiros discípulos, aqueles que compreendem a mensagem do Cristo e fazem de tudo para executá-la, em seu benefício, mas especialmente em benefício do próximo. Essa é a mensagem significativa do cristianismo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é vivenciar o próprio Jesus. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Pacheco pelos ensinos valorosos que nos trouxe hoje. Gratidão, Pacheco, porque estudar Jesus, os discípulos, os apóstolos, os seguidores, nos convida também a refletirmos como nós estamos, né, como seguidores de Jesus. É uma reflexão muito importante, né? Como estão os ensinos de Jesus e seus exemplos em nossas vidas. Então vamos encerrar com a prece e depois da prece seremos convidados para o passe, né? Podem aguardar sentados e vamos chamando aos poucos para a sala de passes. Tudo bem. Rogamos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, as suas bênçãos para todos nós, abençoando esta casa, abençoando também nossas famílias. Pedimos a Deus que nos ajude a mantermos esse clima de paz e harmonia em nossos corações e a levarmos adiante a paz,
aonde estivermos, com quem estivermos. Louvamos a Deus, a inteligência infinita e causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Te louvamos e te agradecemos. E pedimos a sua assistência para que nos ajude a realizarmos de verdade a nossa reforma íntima. Gratidão pelas oportunidades de aprendizado e de crescimento que se renovam todos os dias. Gratidão a todos os presentes e que assim seja.